A gente fala mais sobre este cenário internacional, né, voltado mais para mercado, porque agora eu queria trazer o cenário internacional voltado mais para geopolítica, afinal também, né, uma tensão muito grande aí em torno deste assunto, de um possível conflito ainda aí entre Estados Unidos e China por conta de Taiwan, depois que a gente viu aí, né, essa parte aí pesando muito da visita de Nancy Pelosi por lá. Eu queria trazê-lo aqui na minha tela, Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, para a gente falar mais sobre este assunto. Professor, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Bom dia, Paulo. Um prazer conversar com você, só que eu estou sem terno e gravata hoje, viu? Está de casa. Muito obrigada, professor. Não me sinto apropriado. Imagina, que isso, sempre muito bem. Professor, na verdade, né, a gente até pediu para o professor hoje, não estava programado para conversar aqui com a gente, para a gente entender realmente, né, esse assunto delicado. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, está em viagem pela Ásia, é o ponto central ali, né, da questão se ela vai ou não a Taiwan. Fontes tanto da ilha quanto dos Estados Unidos, até a CNN falou, The New York Times falou hoje mais cedo, que ela deve chegar a Taiwan amanhã. Eu queria entender, né, a sua visão, como que você vê a visita de Nancy Pelosi a Taiwan. O Jason agora há pouco falou meio num tom acha que é um tom provocativo, né, que os Estados Unidos estaria dando ali um tom provocativo à China, apesar do Biden ter falado que seria até contrário nesse momento a essa ida. Mas qual que é o problema tão grande dessa visita, professor? Vamos pensar em dois lados, né, Paula? Dois aspectos. Vamos olhar pelo lado americano da história e pelo lado chinês. Do lado americano, você tem a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara de Deputados, a segunda na linha de sucessão nos Estados Unidos, e que tem um histórico de mais de 30 anos de constantes críticas à China. Inclusive, ela foi lá na Paz Celestial, levantou bandeira e sempre teve esse questionamento com relação a assuntos relacionados a direitos humanos, que ela sempre levanta na China. E como segunda na linha de sucessão e membro do mesmo partido democrata do presidente Biden, a impressão que se tem é que pode haver ali uma consonância na política e naquilo que está sendo afirmado por ela como sendo o que realmente o presidente Biden pensa. Então, esta cobertura e esta névoa é que prejudica um pouco da percepção chinesa da situação. Agora, ela vai... Claro que a China tem, nos últimos anos, enfatizado aí que pretende ver a Taiwan reintegrada ao seu território. Para a China, Taiwan é uma província rebelde que deveria retornar e que deve retornar no futuro à China continental. E o que a Nancy Pelosi está fazendo é, neste processo todo, criando aí uma provocação do ponto de vista chinês com relação à visita dela, porque como ela é segunda na linha de sucessão e como Taiwan não é considerado um país, não é considerado um Estado, desde 1971, quando se adota a política de uma só China, então não haveria razão para a visita de uma pessoa tão alta na hierarquia norte-americana à China. Mas, voltando aí do ponto de vista americano, claro que o presidente Biden vai afirmar e tem afirmado que como você tem a independência dos poderes, ele não pode determinar o que a Nancy Pelosi faz ou deixa de fazer. E, obviamente, que também do ponto de vista estratégico norte-americano aqui, eu misturei um pouco, mas só para enfatizar aqui, do ponto de vista estratégico norte-americano, existem algumas mensagens claras, né? Ela está indo em apoio a Taiwan, no dia em que os chineses celebram ali o aniversário do Exército Popular da China, e também num ano importante para o próprio presidente Xi Jinping, que estará, em princípio, buscando um terceiro mandato à frente do Partido Comunista e, por consequência, da liderança da China. Então, é uma provocação porque se entende, do ponto de vista norte-americano, que o presidente Xi Jinping enfrenta ali algumas dificuldades internas em razão do próprio
da própria situação econômica, não do embargo, mas das disputas comerciais entre Estados Unidos e China, e muitos entendem que isso pode ter prejudicado aí o relacionamento bilateral. E, por outro lado, existe também o fato de que o presidente Xi Jinping endureceu um pouco mais a postura da China, e muitos entendem nos Estados Unidos que ele precisa ser de alguma forma limado, né, nesse sentido, para conter aí este processo de crescimento da China. Do ponto de vista chinês, como eu disse, ela é a segunda na linha de sucessão norte-americana. A China entende isso como uma afronta e um descumprimento do princípio básico que os norte-americanos aceitaram, de que existe uma só China, e que tudo isso visa a inflamar ainda mais a retórica entre os dois países e não contribui para que haja aí uma continuidade do relacionamento. Esperava-se que com Joe Biden na presidência do país houvesse uma mudança aí no relacionamento entre os dois, mas houve uma mudança só de forma, mas o conteúdo continua muito daquela política de enfrentamento do presidente Donald Trump. E isso também se reflete no próprio Congresso americano, porque você tem muitos congressistas dos dois lados, republicanos e democratas, que se opõem aí ao crescimento da China e a esse processo de ascensão chinesa. E não podemos esquecer, Paula, que ao final de tudo é a questão do declínio dos Estados Unidos e da ascensão chinesa que está por detrás disso tudo. E como os Estados Unidos são a potência, em princípio, que está em declínio, eles não querem ver este processo de ascensão e vão colocando essas cascas de banana ao longo do processo. E é por essa razão que os chineses têm chamado isso de política de Instagram também, né? Uhum. E a China fez exercícios militares ali próximos a Taiwan no fim de semana. As imagens de mísseis cortando o céu são impressionantes. Fora os equipamentos ali militares sendo transportados, né? A gente tem imagens ali, olha só, esses mísseis cortando o céu, são imagens impressionantes ali desses exercícios militares. Professor, a quem interessa essa tensão? Pelo jeito, pelos Estados Unidos, né? É uma forma de enfraquecer a China, né? É uma forma de mandar uma mensagem para os chineses de que os Estados Unidos têm uma preponderância na região. Não podemos esquecer também, Isa, que Taiwan é o grande fornecedor de semicondutores mundiais. Eles são os grandes produtores de chips, acho que quase 60%, 50%, 60%. E, obviamente, que se isso viesse a parar na mão da China continental, os Estados Unidos teriam que investir muito tempo para conseguir fazer uma reposição disso. E aí vai vir toda aquela dinâmica, né? O chip é chinês, o chip persegue você, o chip espia você, então isso será normal na retórica que acontece. Mas o que os chineses estão falando é que esta questão de Taiwan é uma questão doméstica. E a mensagem aí é dupla, né? Primeiro, para que Taiwan, no exercício militar que eles estão fazendo, Taiwan não sinta aí a tentação, embora esteja comprando uma quantidade enorme de equipamentos militares dos Estados Unidos, que Taiwan não sinta aí a tentação de querer se tornar independente. Então é por essa razão que os chineses estão fazendo esses exercícios e justamente também para reafirmar aos Estados Unidos de que, por mais que os Estados Unidos venham a proteger Taiwan, a China está militarmente preparada para o enfrentamento desses. Embora eu acredite que, por mais que nós enfatizemos aí uma coisa, o nacionalismo como algo que poderia favorecer o presidente Xi Jinping, nesse momento de possível recondução aí a um terceiro mandato, o fato é de que não me parece que seja do interesse da China fazer uma guerra agora para ocupar Taiwan. Agora, existe só um ponto fundamental aqui que eu sempre esqueci de mencionar também. Do ponto de vista marítimo,
Taiwan também é estratégico, porque se nós lembrarmos, nas guerras do ópio, uma das primeiras coisas que os ingleses fecharam foi o acesso da China ao Oceano Pacífico. E como toda a produção, a grande parte da produção econômica da China se dá na região costeira, justamente em razão do processo de exportação, de ter sido montada uma economia voltada à exportação, qualquer coisa que tire a liberdade de movimentação chinesa ali com relação ao oceano é uma preocupação. E é por essa razão que Taiwan não pode ali se tornar independente, porque automaticamente poderia ter ali uma proximidade maior com os Estados Unidos, e isso, se houvesse qualquer tipo de embargo, a sanção à China, seria extremamente prejudicial. Então, existe uma questão geográfica que é muito importante nesse aspecto todo. Professor, tem uma pergunta aqui no nosso chat, inclusive do nosso telespectador que sempre acompanha a BMC News, o Peter Santana. Ele falou o seguinte, pergunta, Rússia e Estados Unidos acabou não gerando uma terceira guerra mundial, mas China e Estados Unidos. Ele falou, Rússia e Estados Unidos, né, não deu terceira guerra, China e Estados Unidos poderia trazer uma terceira guerra? Meu sentimento é que parece que os Estados Unidos ou o mundo estão querendo ter uma terceira guerra mundial. Qual que é a sua opinião, professor, sobre isso? Veja, também aí, Paula, e é muito importante essa pergunta, né? Porque a gente sempre acha que nós vivemos em tempos apocalípticos, né? O mundo está chegando no fim e nós vemos esses rumores de guerra e tudo isso. Mas acontece o seguinte, né? Se houvesse uma guerra ali, nuclear, os mais afetados seriam os taiwaneses. Não é? Porque até você fazer com que um míssil chegue nos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos, ou qualquer tipo de ataque, os Estados Unidos gozam do benefício de estarem ali isolados geograficamente. A posição geográfica dos Estados Unidos é muito favorável e os chineses têm claro que você precisaria ter uma quantidade enorme de armamentos para criar uma certa situação militar, uma certa situação de destruição nos Estados Unidos que fosse preocupante. Mas, obviamente, o risco da guerra sempre existe, e este tipo de provocação não é bom. Isso é importante de enfatizar e eu concordo muito com a preocupação da pessoa que mandou a mensagem, porque nós temos aí dois pontos complicados de conflito. Nós temos ali na Ucrânia, que pode se transformar em algo maior, né? Até hoje, nesse sentido, os russos, apesar da quantidade enorme de ajuda que os países da OTAN têm fornecido à Ucrânia, os russos não fizeram nada, não atacaram Polônia, não atacaram nenhum país membro da OTAN, até porque sabem e entendem as consequências dessa reação. Mas se você tiver os Estados Unidos também influentes, participando de uma guerra no Pacífico, e aí você pode ter uma atuação ou alguma situação mais complexa envolvendo o conflito da Ucrânia e abrangendo outros países europeus, nós estaríamos num cenário extremamente difícil. E a diferença também aqui é que, diferentemente da Ucrânia, qualquer ataque a Taiwan cairia num acordo de proteção que os Estados Unidos têm com a ilha de Taiwan. Então, obviamente, que os Estados Unidos estariam necessariamente implicados nesse tipo de situação. Nós não sabemos como eles reagiriam eventualmente, mas não seria um cenário muito agradável e não vale a pena a gente experimentar. É por essa razão que esse tipo de provocação não é saudável e, num momento tenso como nós vivemos atualmente, é muito pior ainda você colocar mais gasolina, né, nesse fogaréu que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Professor, Eduardo Negrão, que está sempre aqui com a gente também na nossa programação, tem uma pergunta para o professor Marcos Vinícius de Freitas. Fica à vontade, Negrão. Professor, um prazer falar com o senhor, professor Marcos Vinícius. Eu faço a minha pergunta e aproveito para me despedir da grande audiência da BMC, da Paula e Isabela.
Eu queria que você fizesse uma análise. Eu tenho a impressão, né, mas não sou especialista em política internacional, que a política externa do governo Biden ela é meio errática, meio confusa. Não só nessa questão de Taiwan, mas considerando a política dele para o conflito Ucrânia-Rússia, e também queria que o senhor analisasse as relações Biden com o Brasil, porque a impressão que dá é que eles simpatizam mais com o candidato pró-China aqui no Brasil, né? Que seria o candidato do PT. Eu queria a sua opinião sobre essa questão da política externa do governo americano nesses 3 pontos: Brasil, guerra da Ucrânia e China. Então, na questão da guerra na Ucrânia, muitos serão críticos do presidente Biden por ter afirmado que a OTAN não estaria envolvida na proteção da Ucrânia. Então, muitos dizem que ele retirou uma carta importante que os ucranianos poderiam recorrer naquele momento, caso a situação piorasse. E como ele já tirou a OTAN de campo, isso de alguma forma, entendem alguns, fortaleceu a Rússia na sua atuação e nesse processo aí de invasão da Ucrânia. Então, esse é um aspecto fundamental. Já por outro lado, a política, e o presidente Biden afirmou que no caso de Taiwan seria diferente, porque ele tem este compromisso aí bilateral de proteção de Taiwan, de auxílio a Taiwan, caso Taiwan seja envolvido em algum tipo de conflito. E é por essa razão que a gente nota uma diferença quanto à Ucrânia e quanto a Taiwan nesse processo todo. Então, parece errática, mas ele está sendo consistente naquilo que ele e nos compromissos dos Estados Unidos. O OTAN, no seu artigo 5, diz que um ataque a um é um ataque a todos, né, da defesa coletiva, mas desde que você seja membro da OTAN. A Ucrânia não é, então não age. E no caso de Taiwan, se houver um ataque, ele vai agir. Agora, o problema todo é a situação doméstica dos Estados Unidos. E isso é importante de a gente sempre enfatizar, que na situação doméstica atual, a possibilidade de o presidente Biden perder o controle da Câmara de Deputados e do Senado é muito grande na eleição do dia 8 de novembro. Isso é muito claro por causa dos resultados econômicos desfavoráveis, inflação elevada e também alguns erros. E aqui, sim, a gente pode enfatizar a questão ali que ele teve no Afeganistão, que foi uma situação extremamente complicada para o país naquele momento. Agora, nesse processo todo, a política externa americana tem tido lá os seus erros, muitos, e os seus acertos, não tantos quanto os muitos que eu mencionei anteriormente. Mas ele tem tido aí essa consistência, com uma postura um pouco diferente, mas o conteúdo com relação àquilo que o Trump estava fazendo tem sido muito grande. Com relação ao Brasil, nós não podemos deixar de levar em consideração que o governo atual tinha uma postura de proximidade com o governo anterior nos Estados Unidos, inclusive expressando vocalmente a preferência no resultado eleitoral, o que é uma coisa equivocada, porque é um tipo de intervenção, um tipo de sugestão que não faz nenhum sentido, né? Eu me lembro sempre de uma reportagem, muitos anos atrás, quando George Bush era candidato a presidente dos Estados Unidos contra o John Kerry, e saiu nos jornais franceses que os franceses preferiam John Kerry. E aí a mídia conservadora nos Estados Unidos disse que bom que os franceses não votam nos Estados Unidos, e naquela eleição foi o John Kerry que perdeu e o George Bush que ganhou. Então, esse tipo de tentativa de ajudar um candidato ou outro é ruim, porque você começa a interferir no processo eleitoral de outro país. E foi exatamente o que os americanos alegaram com relação ao Trump, dizendo que ele estava sendo auxiliado pelos russos no processo eleitoral. Então, o que a gente tem que entender é que política externa é um assunto de Estado e que ele independe de quem está na presidência do país. Os interesses da relação Brasil-Estados Unidos continuam, e eles suplantam e eles superam
a barreira do mandato presidencial, seja quem for eleito. Então, quando a gente olha esse tipo de interferência, a gente fica preocupado, porque não é bom, porque afeta a relação de Estado entre os países. Professor, como o Brasil ali tem nos dois países seus principais parceiros comerciais, a gente fala todos os dias aqui sobre as relações comerciais entre Brasil, China, Estados Unidos, como é que uma escalada nessa tensão entre eles pode nos prejudicar aqui no Brasil? Nós partimos do pressuposto de que você vai atuar na questão econômica, os Estados Unidos vão colocar mais barreiras na relação. Isso é bom para o Brasil, viu? Por um aspecto, Isa, porque os americanos são grandes fornecedores de produtos que o Brasil tem, né, na questão agrícola. Então, na questão agrícola para o Brasil, não é negativo. Eventuais sanções, eventuais batalhas comerciais entre Estados Unidos e China. Porque até mesmo o que acontece é que os Estados Unidos vendem para os chineses chips, automóveis, soja e carne, não é? Então, você vê que muitas dessas coisas o Brasil tem aí, ganharia em matéria de competitividade. Só que o problema todo é a instabilidade global que isso gera, porque você vai ter aí, no momento de tensão, obviamente que isso impacta os mercados, impacta o dólar, impacta a segurança. E veja só, um conflito naquela região, se houvesse ali um conflito em Taiwan, afetaria sem dúvida a questão do abastecimento global de tudo que nós usamos. Se você, hoje saiu, né, o primeiro navio com grãos indo para o Líbano, e você vê o impacto global que teve esse período temporário em que a Ucrânia deixou de fornecer grãos para o mundo. Então, você vê o preço aí da inflação global, o desabastecimento de alimentos, tudo isso, e os países pobres sofrendo mais ainda. Imagina se você tem algum tipo de embargo impedindo que os produtos chineses saiam para o mundo. Não é? Então, você teria aí automaticamente um aumento dos produtos, uma escassez global, e isso seria extremamente prejudicial para o desenvolvimento econômico, não só do Brasil, mas de todos os países que usam produtos chineses, e hoje em dia somos todos nós, né? A China se tornou aí a grande indústria do mundo, e nós não poderíamos deixar de levar em consideração que qualquer movimentação nesse sentido seria extremamente prejudicial. E aqui nós podemos reconhecer um tiro no pé dos Estados Unidos, que é grande comprador dos produtos chineses. A situação econômica, né, acho que pesa muito em relação a um possível conflito, né, muita gente aqui tentando entender, né, tudo que a gente não quer também, por um lado, né, professor, realmente, porque a gente não sabe as consequências, né, dessa tensão aí, realmente. Muitas pessoas dizem que muito provável que o Xi Jinping esteja trazendo também ali num tom de ameaça, né, quando ele faz essas críticas aí em relação a essa proximidade dos Estados Unidos, que realmente não teria aí interesse em levar adiante por conta também das relações comerciais da China com o restante do mundo. Você tem um artigo até que fala que a China é um parceiro indispensável para os demais países. Poderia trazer consequências difíceis para a própria China esse conflito, né? Se vier realmente de fato acontecer, né, professor? Sim, porque atrasa o processo de desenvolvimento econômico do país, Paula. Os chineses têm aí um objetivo de alcançar uma renda per capita de 20, 25 mil dólares em 2049. E se você pensar, imagina só, o que os chineses já compram do mundo com uma renda per capita de 10 mil dólares. Dobra isso e você tem uma noção do quão disruptivo isto é globalmente e o quanto isso favoreceria o crescimento global, porque obviamente que a China não tem condições de abastecer toda essa demanda doméstica com aquilo que ela produz internamente.
principalmente, no caso brasileiro, na questão de alimentos e grãos. Então, isso gera uma oportunidade global para todo mundo, e por essa razão que a China se transformou aí nos últimos anos no parceiro indispensável. Embora os Estados Unidos sejam uma economia rica, o nível de consumo americano com relação a esse tipo de situação não vai aumentar, até porque os ganhos que nós podemos ter é incremental, quando com a China nós podemos ter aí ganhos exponenciais, substanciais e exponenciais em toda essa situação. Então, não interessa para a China um processo assim, não interessa para o mundo este tipo de processo e não interessa até mesmo para os Estados Unidos. Só que, nesta briga de declínio, os países podem muitas vezes tomar ações impensadas, justamente para querer justificar a manutenção do status quo e não conseguem. E é por essa razão que a gente vê, e aqui é equivocado, como eu já mencionei, nós utilizamos equivocadamente o termo Guerra Fria para a situação dos Estados Unidos com a China, mas muito diferente do cenário da Guerra Fria, né? Porque a China é, hoje em dia, a grande fábrica do mundo. Então, a União Soviética nunca teve esta relevância global. A China não quer ter uma presença militar no mundo, como a Rússia, como a União Soviética quis ser no passado. E a China não é expansionista, embora muita gente possa achar, não, mas Taiwan é uma questão histórica da China, uma questão até um legado ainda que permanece da Guerra Fria, mas a China não é expansionista, ela não pretende espalhar sua ideologia do socialismo com características chinesas pelo mundo. Então, é um animal completamente diferente da União Soviética, só que o que a gente nota é que muita gente quer utilizar as técnicas da Guerra Fria contra a União Soviética e achar que a Rússia, que a China é a nova União Soviética. Isso é um equívoco completo de leitura daquilo que a China é e daquilo que ela tem feito nos últimos anos. Tá certo, professora. Acho que a Isa tem perguntas também, né, Isa? Professora, eu queria a sua percepção, né, de como que você avalia a relevância militar norte-americana na contenção de conflitos mundiais aí. Os Estados Unidos estão perdendo sua hegemonia mais rápido do que esperado, a partir principalmente do que a gente assistiu agora com a Rússia. Vamos dividir isso em dois aspectos. Na questão econômica, por exemplo, Isa, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham 50% da economia global, hoje não chega a 18%, está em 15%, 18%, se eu não me engano. Então você vê que houve uma redução na importância econômica dos Estados Unidos nos últimos anos. E na questão militar, desde a Segunda Guerra Mundial, eu acho que o único conflito que os Estados Unidos efetivamente tiveram êxito foi no Iraque, que foi uma guerra até relativamente simples, né? Durou pouco tempo, porque o Iraque também vinha extremamente combalido da guerra de 8 anos que teve com o Irã. Mas depois disso, todos os conflitos que os Estados Unidos tiveram, apesar da sua força militar enorme, eles não têm tido aí um histórico efetivo de grandes sucessos, embora o poder militar norte-americano sirva como um elemento muito importante de dissuasão, globalmente falando, né? E obviamente que ninguém quer entrar num conflito com os Estados Unidos, porque todos viram também, ao longo desses anos todos, a letalidade das armas norte-americanas. Quando a gente olha para o Afeganistão, não podemos deixar de recordar que foram 100 mil pessoas no Afeganistão que morreram, né, em ataques que foram feitos pelos Estados Unidos no país. Não podemos esquecer também na Coreia do Norte, os milhões de pessoas, as milhares de pessoas que morreram diante da máquina militar dos Estados Unidos. Eu sempre gosto de destacar um exemplo que eu não esqueço nunca. Havia na cidade de Pyongyang, se eu não me engano, na Coreia do Norte, 400 mil pessoas, e os norte-coreanos descobriram
460 mil mísseis foram lançados em Pyongyang, ou seja, mais de um míssil por pessoa. Então, esta máquina militar dos Estados Unidos, embora não tenha ganhado algumas guerras, ela tem sido extremamente destrutiva nos processos onde ela se engajou. É por essa razão que eles têm este elemento importante que é um sustentáculo da sua presença e da sua hegemonia global. Só que isso vem sendo paulatinamente questionado e claramente que a guerra cibernética e outras formas vão criando aí elementos de deterioração dessa hegemonia. E muita gente entende também que os impérios têm tempos de duração e nós estamos aí talvez no ciclo em que você começa a observar o declínio norte-americano.